A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você e sua família. Desde já te agradeço pela sua disponibilidade em reservar parte do seu tempo para ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Na reflexão de hoje, trataremos de um assunto muito importante e muito útil para a minha e para a sua vida. Falaremos sobre a Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia? Para isso, eu quero te convidar a ler um texto dela, da Palavra de Deus. É bem provável que você até tenha um exemplar em sua casa. No Evangelho de João, capítulo 17 e versículo 17, está escrito da seguinte forma: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O capítulo 17 do Evangelho de João é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Essa oração foi feita logo após a última ceia e véspera do sofrimento vicário do Senhor Jesus. Nela, encontramos Jesus orando por Ele mesmo, pelos seus discípulos e por aqueles que no futuro haveriam de crer nele. Eu e você estamos nesse terceiro grupo. No versículo 17, Jesus diz claramente algo muito significativo para as nossas vidas. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pense nisso. Apesar de a Bíblia ser o livro mais lido no mundo, mesmo assim, não são poucas as dúvidas, os questionamentos que permeiam o imaginário das pessoas. Dúvidas do tipo: o que é a Bíblia? Quem a escreveu? Quando ela foi escrita? Em quais idiomas? Como se deu as traduções da Bíblia? O porquê de tantas versões, Bíblias diferentes? Afinal de contas, ela é mesmo a palavra de Deus? Eu devo acreditar nela? É sobre esse assunto que eu quero refletir com vocês nesse momento. Para facilitar nossa compreensão, a mensagem está dividida em 3 partes. Na primeira dela, falaremos sobre quem escreveu a Bíblia. Na segunda, falaremos sobre quando ela foi escrita, em quais idiomas, e um pouco sobre as traduções da Bíblia, as versões da Bíblia. E por fim, finalizaremos falando sobre por que devemos acreditar nela. Com certeza, isso vai ser muito útil para a sua vida. Veja bem, quando falamos acerca dos escritores da Bíblia Sagrada, é importante sabermos que Deus escolheu pessoas de diferentes profissões, de diferentes classes sociais para esta missão importantíssima. E essas pessoas escolhidas por Deus tinham profissões diferentes, viveram em lugares diferentes e em épocas diferentes. Olha que curioso. Muitas delas nunca sequer chegaram a se conhecer. E mesmo assim escreveram sobre uma mensagem, e essa mensagem ela não tem contradição. Ela não se choca. Isso é extraordinário, muito interessante. Moisés, por exemplo, era cientista, pastor de ovelhas. Josué, general do exército de Israel. Samuel era juiz. Davi era rei.
Amós, por exemplo, era vaqueiro. Pedro era pescador. Mateus, funcionário público, equivalente ao funcionário público. Lucas era médico. Paulo, teólogo, poliglota, advogado, nos dias de hoje equivaleria. Então veja que Deus usou pessoas de diferentes classes e diferentes profissões, porque Ele não faz acepção de pessoas. O mérito é dele. Ele escolheu, ele revelou, ele inspirou essas pessoas que não passaram de instrumentos usadas por Deus. Deus usou desde pessoas mais simples, como um vaqueiro, um pescador, a pessoas mais eruditas, como um juiz, um rei, um médico, conforme nós vimos. Agora, apesar dessas diferenças, apesar dessas pessoas citadas e das demais, ao todo cerca de 40 pessoas participaram desse processo de registro da palavra de Deus, elas tinham algo em comum e que chama a nossa atenção. Elas tinham uma vida em comunhão com Deus. Elas eram tementes a Deus. Elas renunciaram às suas vidas para viver a vontade de Deus. Olha que interessante. Tinha uma vida santa diante de Deus. Vida santa não significa vida perfeita. Não significa dizer que não cometiam erros ou falhas. Não é isso. Então, nós observamos que o registro da palavra de Deus se deu através de seres humanos, de pessoas, mas de pessoas que foram escolhidas por Deus para esta missão. Amém? É importante nós compreendermos isso. Agora, quando a Bíblia foi escrita? Em quais idiomas a Bíblia foi escrita? Como se deu a tradução da Bíblia? A Bíblia Sagrada ela é dividida em duas grandes partes. A primeira dela nós chamamos de Antigo Testamento e a segunda nós chamamos de Novo Testamento. O Antigo Testamento é formado por 39 livros, ou seja, é um conjunto de livros. E esses livros foram sendo escritos, organizados, compilados ao longo de muitos anos. Gênesis, por exemplo, o primeiro livro do Antigo Testamento, foi escrito ali por volta do ano 1500 a 1450 antes de Cristo. Zacarias e Malaquias, que são os últimos livros do Antigo Testamento, foram escritos provavelmente entre os anos 500 a 450 antes de Cristo. Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a língua dos hebreus. Já o Novo Testamento é composto por 27 livros, conjunto de livros. E esses livros também foram sendo escritos, organizados e compilados ao longo dos anos. Levou bastante tempo para isso. O primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito, provavelmente, foi a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e por volta do ano 50. Já o último livro, Apocalipse, foi escrito por volta do ano 90 a 95. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua usada na época, a língua falada por Jesus, pelos discípulos, na maior parte do tempo. Evidentemente que eles conheciam também o aramaico, o hebraico e outros dialetos locais. Agora, é de se compreender, até por questão lógica, que com o passar dos anos, houve a necessidade de se fazer a tradução da Bíblia
para outros idiomas, justamente para que os outros povos, as outras nações, tivessem acesso à palavra de Deus. Porque nem todo mundo sabe hebraico, nem todo mundo sabe grego. Então, natural que houvesse as traduções para que os outros povos, as outras nações também tivessem acesso à palavra de Deus. Isso, durante o passar dos séculos, foram sendo realizadas diversas traduções. Eu quero tratar apenas das principais e que merecem a nossa atenção. Entre elas, destacamos a primeira tradução da Bíblia, que é chamada de Septuaginta. Que tradução foi essa? Na época, todo o Antigo Testamento hebraico foi traduzido para o grego. E esse trabalho foi realizado em Alexandria, no Egito, por volta do século III a.C., por cerca de 72 rabinos judeus. Daí o nome Septuaginta, de 70. Né? Então essa foi a primeira grande, principal tradução da Bíblia, no caso do Antigo Testamento hebraico para o grego. Outra tradução que merece a nossa atenção é a chamada Vulgata. A Vulgata ela foi feita pelo ilustre São Jerônimo, ali no século IV, já da nossa era, IV depois de Cristo. E ele, São Jerônimo, fez a tradução da Bíblia inteira. Traduziu o Antigo Testamento hebraico e o Novo Testamento grego para o latim. Ok? Então essa tradução ela é extremamente importante e merece a nossa atenção. Quando a prensa de Gutenberg foi concluída, ficou pronta, no século XV, mais ou menos, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Isso facilitou muito a propagação da palavra de Deus. Agora, veja bem, como foi que a Bíblia chegou a nós, falantes do português? E aí nós devemos honra e reconhecimento ao conhecido de quem estuda o assunto, João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida era um português católico, de família tradicionalmente católica, e que veio a se converter a Cristo e a se tornar protestante quando tinha ali mais ou menos 14 anos de idade. Ele sempre foi muito religioso, sempre foi muito estudioso, muito intelectual. Passado alguns anos pós-conversão, ele iniciou uma árdua missão de traduzir a Bíblia original para o português. E assim foi feito. Para você ter uma ideia, só a revisão do Novo Testamento levou muitos anos para ser concluída. Né? Então, através do esforço e do empenho deste homem, é que nós, falantes do português, temos acesso à palavra de Deus. Temos a Bíblia em português acessível para nós. Algumas pessoas costumam até dizer, eu já ouvi muito isso, acerca da Bíblia. Uma é a Bíblia dos crentes, outra é a Bíblia dos católicos. O intuito é dizer que são Bíblias diferentes. Isso é falta de conhecimento. Tanto uma quanto a outra é a palavra de Deus. A mensagem é a mesma. Não há diferença. Tanto uma como outra é sagrada, é a palavra de Deus. Existem versões diferentes, isso é fato. As versões sérias, que tem versão que nós não recomendamos porque ela está adulterada. Mas, em tese, as versões sérias vai mudar os vocábulos, as estruturas, algumas expressões, mas a mensagem é a mesma, o sentido é o mesmo. Exemplo, uma versão fala amor, outra versão fala caridade. Amor, caridade, palavras diferentes, com sentido igual.
direção é o mesmo sentido. Uma fala pecado, a outra fala iniquidade. Pecado e iniquidade, palavras diferentes, mas apontam para a mesma direção. Então isso não torna a Bíblia diferente. Isso é normal, é natural e a mensagem ela continua sendo a mesma. A única diferença que existe entre a Bíblia usada pelos crentes e a Bíblia da editora Paulinas, que é utilizada pelos amigos católicos, a única diferença mesmo, que pode considerar uma diferença, é o acréscimo de 7 livros a mais que tem na Bíblia dos amigos católicos. E todo católico sério e estudioso sabe muito bem que esses 7 livros a mais são os livros apócrifos. Eles não têm inspiração divina, são cheios de erros, de contradições, e, portanto, são meramente obras literárias. Como eles não têm inspiração divina, não serve como base de regra para a nossa fé cristã, para a nossa vida. Por isso você não vai encontrar na Bíblia utilizada pelos protestantes. Mas não há nenhum problema em tê-los na Bíblia. O importante é que você saiba a origem, a natureza desses livros. Ok? Agora, você que já teve a oportunidade de, nessa rápida reflexão, conhecer um pouquinho dos escritores, conhecer um pouquinho de quando a Bíblia foi escrita, em quais idiomas, e como se deu um pouco desse processo de tradução da Bíblia até ela chegar a nós, falantes do português, eu quero encerrar essa reflexão trazendo algumas razões pelas quais eu e você devemos crer nela. Primeira razão, por que eu devo acreditar na Bíblia? Porque foi o próprio Deus que ordenou aos seus servos a escreverem. Isso mesmo. Foi Deus, o próprio Deus, que ordenou aos seus servos, que ele escolheu, a escreverem, a registrarem a palavra dele para a humanidade. Êxodo capítulo 34, versículo 27 está escrito: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque segundo o teu delas fiz aliança contigo e com Israel. Jeremias capítulo 30, versículos 1 e 2 está escrito: Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim fala o Senhor Deus de Israel: Escreve num livro todas as palavras que eu te disse. Foi o próprio Deus que ordenou. Existe um sentido para isso. Já imaginou se não existisse a Bíblia? Ou seja, se não existisse a Bíblia, a humanidade, nós não teríamos um referencial. Se não temos um referencial, cada indivíduo vai crer ao seu modo, vai ser religioso ao seu modo. Ele vai se portar dessa forma, vai crer dessa forma, porque ele acha que é assim. Não existe um referencial, então cada um faria do seu próprio modo, do seu próprio jeito, achando que está agradando a Deus. Quando você tem um referencial, aí não há margem para o achismo. Quando você tem um referencial, você precisa se esvaziar do que você acha e se submeter ao ensino daquele referencial, que no caso é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ela contém a vontade de Deus para a humanidade. Isso mesmo. A Bíblia Sagrada contém a vontade de Deus para a humanidade. E isso inclui você que está me ouvindo. Portanto, por que eu devo acreditar nela? Porque Deus ordenou que seus servos a escrevessem. Segundo motivo, eu devo acreditar na Bíblia porque ela foi inspirada por Deus. Não foi a imaginação, a criatividade, a inteligência humana que produziu a Bíblia. De jeito nenhum. A Bíblia é resultado da revelação de Deus. Aqueles que foram escolhidos como instrumentos para registrarem
foram inspirados por Deus. Por isso que nós cremos nela. Nós não somos ingênuos. Nós cremos porque, ao estudarmos a Bíblia, percebemos nítido e claramente que ela é obra divina. Quem a escreveu estava sob a inspiração divina. Por isso que ela é inerrante, por isso que ela é infalível e por isso que o seu caráter profético se cumpre dia após dia. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Que maravilha! Terceiro e penúltimo motivo pelo qual eu e você devemos acreditar na Bíblia. Porque ela é o nosso guia, é o nosso manual de viver. Tudo que você compra, adquire, tem um manual. Se você comprar uma geladeira, vem um manual. Se você comprar um remédio, vem a bula explicando bem direitinho como deve ser utilizado aquele remédio. Se você não seguir as orientações do manual, por exemplo, em relação ao exemplo citado, você vai ter problemas. A geladeira que você comprou lá vai queimar, vai apresentar problemas. Se você não seguir a recomendação do médico ao tomar um remédio, por exemplo, ao seguir as orientações da bula, você pode ter sérios problemas de saúde. Na nossa vida não é diferente. A analogia é pertinente. Nós temos um manual, nós temos uma bula, nós temos um guia, e este guia é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Está escrito no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Glória ao nome de Jesus. E a Bíblia não só orienta na vida religiosa e espiritual, não. Ela tem orientação para a sua vida familiar, conjugal, os seus relacionamentos, vida social, vida moral e, é claro, a vida espiritual. Os princípios dela são absolutos e válidos para todos os povos. Por fim, por que devemos acreditar na Bíblia? Porque ela é a verdade. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, leia a Bíblia. Medite nela. Quando a verdade chega, a dúvida vai embora. A mentira só prevalece até a verdade chegar. Dê, ao menos à Bíblia, o benefício da dúvida. Leia, medite. Tenho certeza que a sua vida será muito melhor e muito mais abençoada por Deus. Porque esta palavra, ela é poderosa para transformar nossas vidas e para nos ajudar a encontrar o sentido da vida e a compreender que ninguém vem ao mundo por acaso. Temos uma razão de estar aqui e esta razão foi planejada por Deus. Quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Leia a palavra de Deus e seja abençoado em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Amém.